Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Eu sou o professor Márcio Assis e a gente vai dar continuidade aqui ao conteúdo de JavaScript envolvendo o comando de repetição while, né? E aqui no exemplo de hoje eu vou mostrar para vocês como escrever uma tabuada de 1 a 10, uma tabuada de adição utilizando o JavaScript. Então, o nosso enunciado do problema aqui é o seguinte: elabora um programa que tenha como dados de entrada um número inteiro entre 1 e 10, e aí a gente vai, né, escrever na tela a tabuada de adição correspondente a esse número. Para a gente propor a nossa solução aqui, eu vou criar primeiro um fluxo. Geralmente eu estou mostrando aqui o fluxo pronto, né? Mas nessa aula nós vamos criar aqui o fluxo junto e depois a gente vai implementar é, a solução que a gente está propondo aqui lá no JavaScript. Então, primeira coisa que a gente tem que fazer é ler o nosso número, né? Então, aqui nós vamos colocar aqui uma opção, né? Um retângulo aqui no nosso fluxo. Ó, eu posso colorir, definir a cor dele aqui, inclusive, ó, né? Eu posso definir a cor dele. Vamos deixar a borda dele preta, né? E a cor amarela, né? A gente tem trabalhado aqui, ou pode definir tudo como amarelo, deixar ele só assim. Então, a gente tem que ler o número, né? Esse número entre 1 e 10 aqui, ó, vou até colocar aqui entre parênteses. Então, a gente vai ler o número de 1 a 10. Eu posso formatar aqui, né, o nosso texto como negrito, tá? Então, a gente vai ler o número, é o primeiro passo. Então, aqui a gente tem a opção, ó, de fazer a ligação, de criar o nosso fluxo. Aí, depois disso, eu vou pôr uma bordinha preta aqui para facilitar a nossa leitura, tá? A nossa visualização. Aí depois que a gente lê o número, a gente tem que fazer o quê? Tem que ter aqui um contador, né? Então eu tenho que ter um contador começando com 1. Porque o que que acontece, né? A gente vai ter que fazer a geração da nossa tabuada a partir do número lido, começando de 1 a 10. Aí depois que eu tenho o contador aqui, eu vou ter que adicionar um laço aqui, ó. Então eu vou colocar um laço aqui para a gente trabalhar. Aí eu vou colocar, enquanto o contador for menor ou igual a 10, que é o nosso limite, né? Isso aqui é o nosso limite de repetições que eu tenho. Então, enquanto o nosso contador for maior ou igual a 10, eu vou ter que fazer aqui todo um caminho, percorrer um caminho dentro do meu laço de repetição. Então, o que que eu vou fazer? Ó? Eu vou até replicar isso aqui, vou copiar, vou colar aqui embaixo. Aí aqui, ó, o que que eu tenho que fazer? Escrever a tabuada. Então, eu tenho que escrever aqui na tela o quê? O contador mais, né, o número, o contador mais o número, que vai ser igual, né? Então, isso aqui, ó, a gente vai escrever lá na tela. Ó. Contador mais um número vai ser igual contador mais número, né? Vou colocar aqui direitinho para vocês visualizarem. Então, isso aqui vai ser uma constante, né? Vou colocar aqui, ó, dessa forma. Aqui eu vou usar a vírgula para separar, né? Lá no JavaScript a gente usa o mais, né? Então, de forma resumida aqui, ó, nós temos que exibir a tabuada. Então, né, aqui a gente pode colocar como escrever a tabuada. Aí a tabuada é o quê? É o contador mais o número. Aí isso aqui, ó, vai ser uma constante também, né? E aqui nós vamos separar que nós temos a operação em si. Então, eu estou colocando aqui entre aspas só o que vai aparecer. Porque eu quero que apareça assim, ó, só para vocês entenderem. 1 mais 1 vai ser igual a 2. Aí depois, ó, 1 mais 2 vai ser igual a 3. Eu quero que
aparece dessa forma na tela. Por isso que eu coloquei nesse formato que está aqui, ó, né? Aí depois a gente vai transcrever isso aqui lá para o nosso programa, tá bom? Então, ó, aqui, se o nosso while for verdadeiro, né? Então aqui eu vou adicionar um texto, ó. Se a nossa condição for verdadeiro, né? Se for verdadeiro aqui, ó, se for verdadeiro, aí a gente vai fazer isso aqui, tá bom? E aí a gente vai exibir na tela a nossa tabuada, tá? E depois disso, o que que eu vou fazer? Depois que eu exibir a tabuada, eu tenho que fazer o quê? O contador recebeu o contador mais um. Eu tenho que incrementar o meu contador, né? E só aí eu vou fazer o quê? Vou voltar aqui para o meu laço de repetição. Então, eu vou mudar aqui o tipo da nossa seta, né? Então, ó, a partir do momento que, ó, enquanto, vou até colocar aqui, né? Enquanto contador for menor ou igual a 10, o que que eu vou fazer? Vou exibir na tela tabuada e vou incrementar. E vou ficar nesse loop aqui. Caso contrário, o que que eu vou fazer? Caso contrário, eu vou sair aqui do meu programa. Vou levar essa setinha para cá, ó. Vou até mudar aqui o lado, né? Para facilitar. Porque depois disso não tem mais nada para fazer. Aqui vai ser o fim do nosso programa. Então, e aqui vai ser o início do nosso programa, beleza? Então, nós temos aqui, né, o nosso fluxo da nossa solução proposta aqui. Então, eu sempre, às vezes, eu gosto de criar aqui o fluxo antes, principalmente quando a gente está começando a trabalhar com lógica de programação, tá, gente? Depois eu vou disponibilizar esse fluxo para vocês. Aqui nós temos o nosso problema proposto, né? Que é o nosso problema proposto, ó, para a gente trabalhar com ele aqui. Então, isso aqui é o problema e aqui a solução proposta. Aí, a partir do momento que a gente tem a solução proposta, que é o quê? A gente vai ler um número de 1 a 10, aqui eu não estou preocupado se o número é válido ou não. Na próxima aula a gente vai fazer esse tipo de validação. Aí eu tenho um contador que vai receber 1. Enquanto esse contador for menor ou igual a 10, eu vou escrever a tabuada, vou incrementar o contador e vou ficar nesse loop aqui 10 vezes. Terminou o programa e ele finaliza, tá bom? Aí agora a gente vai lá para o nosso JavaScript para trabalhar aqui com essa solução. Vou adicionar aqui um novo arquivo, que eu vou colocar aqui, ó, tabuada.html. Aí aqui eu vou criar um código HTML aqui rapidinho para a gente trabalhar com o nosso exemplo. Vou colocar aqui, ó, tabuada. E aí, aqui dentro do while, eu vou criar o nosso script. Então, primeira coisa, o que que a gente vai fazer? Ler o número. É a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui. Então, eu vou criar aqui, ó, criar aqui uma variável que eu vou chamar de número, que vai receber o quê? Prompt, né? Informe um número de 1 a 10, beleza? Isso aqui vai ser a nossa entrada. Lembrando, gente, que aqui a gente tem que usar lembrando que aqui a gente tem que usar o persint, né, para fazer a conversão, senão a gente não consegue fazer o cálculo. Vou criar aqui um contador, né? Vou criar aqui um contador que vai recomeçar com 1. E aí eu vou criar o while. Agora eu preciso do meu laço de repetição para trabalhar. Então, enquanto o meu contador for menor ou igual a 10, menor ou igual a 10, o que que eu vou fazer? Eu tenho que exibir a tabuada na tela. Aí, o que que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou usar um artifício aqui. Ó. Vou criar uma variável aqui, ó, que eu vou chamar de tabuada, e ela vai receber vazio aqui num primeiro momento. Essa variável, ela vai ser uma string, tá vendo? E aí, o que que eu quero fazer aqui, ó? Eu vou
fazer uma concatenação. Aí eu vou exibir a tabuada toda de uma vez. Vou usar até uma lógica um pouco diferente do que a gente tem trabalhado até então. Então, a tabuada, ó, ela vai receber ela mesmo, ou seja, ela vai receber aqui, ó, tabuada, mas lembrando que a tabuada, para facilitar, eu vou criar uma outra variável aqui que eu vou chamar de soma, tá, gente? Criar uma outra variável aqui que eu vou chamar de soma. Então, antes disso aqui, o que eu vou fazer? Ó? Soma vai receber o quê? O contador mais o número, beleza? Então, isso aqui vai ser a nossa soma. O soma vai receber 0 aqui. Então, ele vai ser um número, um number. Então, ó, soma vai receber o contador mais um número. E aí, ó, a nossa string, a nossa tabuada, vai receber ela mesmo, tabuada, né? Mais o quê? Ela vai receber ela mesma, tabuada, mais, aí eu vou colocar aqui, ó, contador, mais, aí tem que tomar cuidado, né? Porque como o operador de concatenação e o operador de adição, ele é o mesmo, né? Então, nós temos aqui, ó, o contador vai receber, vai ser concatenado com mais. Depois aqui eu tenho o mais de novo para concatenar. E aí eu quero colocar quem aqui, ó? O número. O número vai ficar no meio, tá, gente? O número vai ficar sempre no meio. Vou concatenar com o igual e agora eu vou concatenar com o soma, tá? Aí eu vou explicar por que que eu estou fazendo isso aqui. E aqui dentro eu vou colocar um BR, só para vocês entenderem. E aí, né, entender aí. O contador vai receber contador mais um. Aí aqui, ó, eu vou ensinar um macete para vocês, ó. Vou ensinar um macete para vocês. Se eu colocar assim, ó, contador mais, é o mesmo que contador recebe contador mais um, né? Então, isso aqui é o que a gente chama de operador de incremento. É igual tem aqui, ó, o tabuada recebe ele mesmo mais o restante da expressão. Se eu colocar um mais aqui antes, ó, um mais igual, eu não preciso de colocar esse tabuada aqui, entendeu? Porque o operador de mais igual é o mesmo que essa variável vai receber ela mesmo mais o que está aqui para frente. Então, é bom vocês ficarem atentos a isso, entendeu? Isso aqui, ó, é a mesma coisa disso aqui, ó. Vou copiar aqui para deixar aqui no código para vocês. Isso aqui é análogo a isso aqui, ó. Tá? Vou deixar aqui, eu vou deixar da forma simplificada para vocês já irem acostumando com isso, tá bom? E aí, aqui no final, ó, eu vou colocar um document.write para escrever uma única vez no browser, né? Em vez de eu ficar escrevendo linha por linha no browser, eu estou escrevendo uma única vez, ó. Então, eu vou colocar para escrever a tabuada lá no browser. Eu posso até colocar assim, ó, aqui, ó. Deixa eu colocar aqui, ó, documents.write. Vou pôr em linha separada só por questão de organização aqui, né? Vou pôr assim, a tabuada de adição de mais número é, aí vou colocar assim, ó, e aqui vai ter um BR para ter uma quebra de linha, né? E aqui embaixo também eu estou colocando um BR para cada linha dessa aparecer aqui. Então, aqui praticamente a gente está fazendo o quê? Está recebendo um valor, está inicializando um contador, criamos uma variável string só para concatenar toda a tabuada, toda a saída de dados. Eu estou concatenando ela primeiro,
para depois ela ser exibida. Estou incrementando o contador. Eu poderia, inclusive, ó, como eu criei uma variável aqui para fazer a operação, eu poderia, inclusive, colocar aqui. Mas eu preferi criar aqui para facilitar. Então, nosso contador, ele recebe 1. Então, aqui tem o number, né? Ele é um number. Então, aqui a gente... É porque como está dentro do IO aqui... Ah, tá. É porque aqui, ó, tinha um erro aqui, ó. Que ele é um number, tá vendo? Olha, observe que detalhe. Como tinha um erro aqui, ó, eu digitei errado, ele está falando que essa variável aqui, tipo assim, não está definida ainda. E olha, isso é até legal, né? Aí aqui agora eu coloquei o contador, aí ele é um number, tá vendo? Aí a gente está fazendo a operação para depois exibir. Vamos executar isso aqui para vocês verem o resultado, né? Deixa eu ver por que está dando erro aqui. Ah, tem um ponto aqui. O JavaScript, tá, gente? Se tiver qualquer erro, ele não executa. Se tiver algum erro de sintaxe no código, ele não executa. Então, vamos exibir aqui, ó. Vou colocar 5, vou dar Enter. Observe que ele já escreveu na tela a tabuada de edição de 1 a 5, ó. Então, por isso que eu usei a estratégia de concatenar o resultado numa string para depois eu escrever lá no browser. Então, o cálculo aqui a gente está fazendo ele de forma interativa dentro do while, né? Vamos até utilizar aquele recurso lá de executar o nosso código passo a passo. Ó, vou colocar um breakpoint aqui e vou executar. Vou dar um start debug aqui, ele vai abrir aqui, ó. Então, vou colocar aqui 8. Então, ele caiu aqui na nossa tela, ó. E aí, ó, com o F10, eu consegui executando passo a passo, ó. Então, o contador ele é igual a 1. Aqui do lado esquerdo, ou do lado superior esquerdo, a gente consegue visualizar todas as nossas variáveis. Então, esse programa aqui vai ser um exemplo bem legal para vocês terem essa visualização e entender como que o laço de repetição funciona. Então, aqui a gente, ó, eu vou apertando F10, então ele alimentou aqui a variável soma com 9, né? Aí incrementou o contador, ele vai pulando aqui, então prestem atenção nessa parte aqui, ó, onde exibe as variáveis. E aqui, quando eu vou apertando F10, como que vai mudando, ó. Aí o soma agora passou para 10, aí ele vai incrementando aqui, ó. Como tem o BR, automaticamente ele vai dando uma quebra de linha lá na nossa string, né? Na hora de exibir no browser. Então, vai fazer aqui 10 vezes alimentando essas variáveis, ó. Vai fazer aqui 10 vezes. Ó. O contador passou para 9, passou para 10, vai entrar ainda. Aí agora ele vai passar para 11 e vai sair, ó. Aí que ele vai escrever na tela. Aqui é interessante a gente dar um espaço, ó, antes do E, porque a gente não tinha dado. Aí agora ele vai exibir na tela o resultado, né? Que aí ele exibiu aqui na tela, ó, o resultado da tabuada de 8, né? Então é bem bacana essa forma da gente trabalhar, e o laço de repetição ajuda muito. Ó. Imagina se a gente tivesse que escrever na tela linha por linha para exibir a tabuada, né? O nosso código ia ficar muito mais longo. Então, por meio do laço de repetição, a gente consegue fazer um código mais curto, né, que vai repetir várias vezes. Então, vamos executar aqui mais uma vez para vocês entenderem. Ó. Vou pegar aqui a tabuada agora de 9. Ó. Aí ele vai exibir na tela a tabuada de 9. Vou pegar a tabuada aqui 4. Qualquer número que a gente colocar de 1 a 10. Inclusive, se a gente colocar aqui, ó, 20, ele vai exibir a tabuada de 20, porque a gente não fez nenhuma
restrição com relação à entrada de dados, né? A gente não validou se esse número aqui é igual a 10, né? A gente não fez essa validação aqui, tá bom? Aí na próxima aula eu vou mostrar para vocês como fazer essa validação aqui do número para exibir apenas o número que é entre 1 e 10, tá bom? Um grande abraço aí, até a próxima aula.